Aleluia, glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Se coloque em pé por bondade. E aproveita para abrir sua Bíblia lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Livro do profeta Isaías, capítulo 6. Enquanto a igreja procura, eu tributo a Jesus todo louvor, toda adoração e toda graça debaixo dos céus e em cima da terra, a pessoa do Senhor que me concedeu estar aqui no estado de Minas Gerais, pela segunda vez ministrando a palavra nesse estado, o qual, sem medo de errar, eu falo que eu amo, e o qual o povo é muito gentílico e amável. Eu falo isso e minhas palavras não são vãs quando eu digo que quando conheci o estado de Minas Gerais, eu me apaixonei pela cultura, me apaixonei pela comida, e me apaixonei com todo o temor do Senhor. Eu digo isso pelas pessoas desse estado. Olhe só, quantos acharam a palavra do Senhor, digam aleluia. Vamos lá no versículo 8 apenas, ou melhor, vamos começar do 6. Isaías capítulo 6, versículo 6 em diante, vai nos dizer o seguinte: logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Aleluia. Tome seu assento, glorificando a pessoa do Senhor. Aleluia. Eu quero fazer menção de algumas pessoas que me possibilitaram estar aqui. Não posso deixar meu agradecimento à pessoa da minha mãe, que muito tem me ajudado e apoiado no ministério. Também lá de São Bento do Sul, Santa Catarina, da terra onde eu venho, toda a família Ziff e toda a família Kramer também, que são pessoas que Deus tem colocado ao meu lado e tem andado comigo. Também aqui do Rio de Janeiro, que está juntamente conosco aqui, irmão Luiz e a irmã Gilmara, pessoas muito abençoadas por Deus, amigos de verdade, o qual também tem estendido a mão e apoiado o meu ministério. Também ao pastor Eldo pela oportunidade, pelo convite. Deus abençoe grandemente, aos demais obreiros que estão aqui, a todos os levitas, a você desde o maior até o menor. Muito obrigado por você estar aqui, que Deus lhe abençoe. Meus amados irmãos, o Senhor colocou algo no meu coração para estar compartilhando com a igreja do Senhor nesta oportunidade. Quando nós falamos do profeta Isaías, nós estamos falando na revolução. Quando nós estamos falando no livro do profeta Isaías, estamos falando no profeta messiânico. Estamos falando no profeta que foi levantado por Deus para fazer a diferença. Estamos falando num homem cheio da graça de Deus, após ter um encontro glorioso com o Senhor, para fazer a diferença onde estava. Deixa eu liberar algo para a sua vida. Deus, quando levanta alguém, levanta com o propósito de fazer a diferença. Deus, quando chama alguém, chama com o propósito, aleluia, de mudar o contexto da situação. E não interessa se o homem quer ou o homem não quer. Deus, quando levanta, Ele levanta para fazer a diferença. Olha só, por que Deus levanta o profeta Isaías? Se nós olharmos o contexto onde a nação judá estava, nós vamos entender e compreender que o povo estava distante do Senhor, e o Senhor não estava contente com aquela situação. Nós olhando para o reino sul, que é o reino de Judá, o Senhor então resolve levar Isaías, movido pelo seu espírito, até o templo. Quando Isaías chega ao templo, ele mesmo vai relatar que eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e seu séquito enchia o templo, e acima do trono, aleluia, estavam os 6 serafins, os quais clamavam para ele dizendo: Santo, 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 toda a terra está cheia da sua glória. Ou seja, Deus, quando deu a visão ao profeta Isaías, não deu por acaso. Pede por quê, aleluia? Porque infelizmente a nação de Judá não estava mais
na santificação do Senhor, não estava mais no temor do Senhor, não estava mais na obediência do Senhor, e o Senhor já não se agradara. Olha só, analisa comigo. Deus tira um povo do Egito, Deus faz uma aliança com o povo, deixa suas leis, era para o povo obedecer. Agora o povo entra na terra, e o povo começa a virar as costas para os. Tu acha que Deus ia deixar isso barato? Ia não. Tu acha que Deus ia deixar isso assim? Não ia. Aleluia. O povo até podia não querer mais nada. O povo poderia estar até com as costas viradas para Deus, mas Deus ainda tinha projeto na vida daquele povo. Deus ainda iria investir na vida daquele povo. Deus ainda iria cumprir o que ele havia prometido. Aleluia. Olha só, então agora Isaías está no templo. Isaías está contemplando a beleza e a majestade do Senhor. E ele mesmo, quando tem um encontro com Deus, Isaías toma um choque. É isso que acontece, quando o homem tem um encontro com Deus, ele ganha um choque. Por quê? Porque quando somos confrontados pelo Espírito Santo, acontece que nem aconteceu com o profeta Isaías. Nós tiramos os olhos dos outros e começamos a olhar para dentro de nós. Ei, xalamandara séria. Aleluia. E quando nós fazemos isso, acontece que nós profetizamos como Isaías profetizou. Ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Ai de mim que vou perecer. Mas tinha um contexto para o profeta afirmar isso. Aleluia. Se nós analisarmos o contexto do livro de Isaías, o contexto de Ezequiel, o contexto de Jeremias, nós vamos analisar que o povo infelizmente estava ocupando a boca e a sua voz para prestar um culto a deuses estranhos. Infelizmente o povo já não adorava o Senhor. A Bíblia vai nos dizer, a Bíblia não é o pregador, vai nos dizer que infelizmente dentro da casa do Senhor a glória já não se manifestava mais. Aleluia. Havia se dando lugar para outras coisas, mas não para a presença do Senhor. Aleluia. Tem alguém comigo nessa mensagem? Aleluia. Entenda só, e coisa terrível é se deixar ocupar o templo pelas coisas que não são de Deus, aleluia, pelas coisas que não edificam, pelas coisas que só levam à morte, mas não levam, aleluia, a vida eterna, pelas coisas que só destroem, mas que nada constrói. Deus não estava contente com aquelas coisas. Talvez você olhe, o pregador veio para o culto de missão e está pregando o conserto, está pregando arrependimento. Mas foi necessário Isaías fazer um concerto com Deus para depois querer fazer missão. Foi primeiro, aleluia, Isaías ter que se humilhar para depois querer pregar. Aleluia. Foi primeiro, aleluia, se dobrar para depois querer abrir a boca dizendo assim diz o Senhor. Primeiro desce a casa do leito, escute a voz dele, aleluia. Aí então ele começa a falar. Agora Isaías, ele faz uma afirmação muito veemente. A Bíblia vai nos dizer que para o pecado de Isaías ser purificado, precisou um serafim. E o que é um serafim? Um serafim é um ser totalmente de fogo. Então ele pega com uma tenaz, uma brasa viva do altar de Deus, e esse serafim vem e toca os lábios do profeta Isaías. Imediatamente o anjo, ou melhor, o serafim diz para ele: a sua iniquidade de ti foi passado, o teu pecado. Agora Deus tinha um problema. E esse problema ele queria obreiros à casa do Senhor para resolver esse problema. Judá inteiro estava distante dos caminhos do Senhor. O povo de Deus já não queria mais um compromisso com Deus. O povo de Deus já não queria andar mais nos caminhos do Senhor. E Deus não estava satisfeito com aquilo. Deus não estava contente com aquilo. Agora me perdoe dizer, mas eu vou pregar. Deus não estava triste e nem estava irado com as nações pagãs, não. Deus estava triste, era com o povo dele, aleluia. Deus não estava triste com a Babilônia, não. Deus não estava triste com as nações ao redor. Deus tinha um problema para resolver dentro de casa, porque com Deus é assim, problema de Deus se resolve dentro da casa, aleluia, não é fora. Então Deus já tinha um problema e ele queria resolver esse problema, aleluia. Agora a nação estava toda totalmente contrária aos caminhos. E a nação de Judá se gloriava
Porque havia a cidade de Jerusalém e eles mesmos afirmavam: não, nós não iremos para o cativeiro. O mal não vai vir sobre nós. De forma alguma chegará o império assírio. Aleluia. Mas depois quem conquistou foi Nabucodonosor pelo império babilônico. A história que Isaías relata, ele mesmo deixa claro no primeiro versículo. No ano que morreu o rei Uzias. Se olharmos para a história, a Bíblia vai nos deixar claro também que é no ano em torno de 740. Isaías então profetiza em torno de 40 anos. E ele deixa claro como um memorial. Agora, o que me chama a atenção é que o profeta Isaías faz questão de deixar bem claro: no ano que morreu o rei Uzias. E Uzias é o mesmo aquele que fora coberta de lepra pelo poder de Deus. O porquê? Porque ele era ungido, ele era o rei, ele mandava e desmandava, ele fazia do jeito que ele queria fazer. Mas tinha um diferencial, aleluia. O que ele não se tocou foi quando ele se engorbeceu, aleluia, e quis queimar incenso lá adiante, aleluia, do santo dos santos, lá diante do templo do Senhor. Os sacerdotes se colocaram diante dele e disseram: Uzias, é o seguinte, tu não tem autoridade para fazer isso, a tua unção não é para isso, aleluia. Ele não quis saber, aleluia. O poder subiu para a cabeça, então ele foi dar uma de sacerdote. A Bíblia vai nos dizer que ele é coberto de lepra. Pouco depois, então, ele desce a sepultura. E o que me chama a atenção é que o profeta Isaías deixa bem claro, aleluia. E entenda o que eu estou falando com você nesta noite da parte de Deus. As situações que por mais, aleluia, que nós possamos estender a nossa mão, não nos compete fazer. As situações que talvez o Senhor nos coloca, aleluia, como disse o homem de Deus, lá no último lugar, aleluia. Mas talvez é lá que o Senhor quer que nós ficamos, até o momento de Ele pegar e trazer para frente, aleluia. Olhe só. Então Deus tinha esse problema. Ele queria botar um ponto final no que estava acontecendo dentro de Judá. Ele não estava contente, porque o templo era lugar de adoração, não era lugar de profanação. O templo, aleluia, era lugar, aleluia, de culto ao Senhor, aleluia. E não estava acontecendo isso, aleluia. Agora veja só, talvez você olhe, o pregador veio de tão longe para pregar essa mensagem. Eu vim de tão longe para pregar essa mensagem porque Deus me deu. Aleluia. Olhe só, veja só. Deus estava com um problema. E Deus, Ele mesmo tinha a solução. Agora a nação inteira estava. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando Deus quer realizar alguma coisa, a opinião do homem fica para o lado de fora. Quando Deus tem um projeto, a opinião fica para o lado de fora. Talvez você olhe, aleluia, e diz: eu não investiria no profeta Isaías, porque ele também era pecador. Talvez você olhe para Jesus, aleluia, e não investiria no Tomé, porque não era incrédulo. Não investiria no Pedro porque era foito. Não investiria no Judas porque era traidor. Não investiria no Mateus porque era publicano, coletor de impostos, traía a nação, aleluia. Mas deixa eu lhe dizer, naquilo que ninguém investe, Deus investe, aleluia. Naquilo que ninguém dá nada, Deus, aleluia, investe. Não se sinta triste com o que eu vou dizer, mas talvez seja essa a razão para você estar aqui hoje. Porque ninguém investiu em você, mas Deus olhou para você e investiu. Talvez seja a razão porque o pregador hoje está aqui. Porque ninguém investiu em mim quando eu estava no mundo. Se eu não estaria no mundo, não estaria na casa do Senhor. Mas teve um que olhou com misericórdia e disse: não, eu vou investir. Aleluia. Olha só. Agora, Deus faz um questionamento. E Deus, com o chamado de Isaías, tem um propósito. Era botar conserto na nação. Agora Deus começa a levantar o profeta Isaías e começa a dizer as palavras dele para o profeta transmitir a nação. Agora pede, surtiu efeito? Surtiu. Mas o povo foi para o cativeiro? Foi para o cativeiro. Mas o povo até foi para o cativeiro. Mas o povo não se esqueceu da pregação de Isaías. O povo não se esqueceu da pregação de Jeremias. O povo não se esqueceu, aleluia, da pregação dos profetas. Porque lá quando eles estavam no rio da Babilônia, aleluia, a cidade de Tel Aviv, perto do rio Quebar, eles ainda se lembraram do que os profetas diziam. E mesmo que tinha um tal de Ananias confrontando Jeremias, dizendo: não vai acontecer nada, é só 2 anos apenas, que cativeiro o que, aleluia. Jeremias disse, cheio do poder, aleluia: quando tua palavra se cumprir, saberemos que tu é filho de Deus, aleluia. Olha, Allah sarabadacere. Olha só, agora Deus começa a usar o profeta Isaías. E Deus faz um questionamento, olha só que maravilha. Deus faz um questionamento. O dono da sabedoria e da ciência faz um questionamento para um homem. E questiona: a quem enviarei? A quem ir por nós? Aleluia. Olha só, a nação estava contra a vontade do Senhor.
Deus leva este homem para o templo. E templo é lugar de manifestação de glória, é lugar de aparição de Deus, é lugar de mover do Espírito Santo, é lugar de unção, é lugar de transformação, é lugar de encontro com Deus. Agora Deus questiona o profeta. E deixa eu lhe dizer uma coisa: quando nos encontramos com o Senhor, tudo muda. A conversão, ela faz isso com o homem, tudo muda. Porque como eu falei no começo da ministração, eu tiro os olhos do meu irmão e começo a olhar para mim. Agora Isaías, cheio de solicitude, entendendo o projeto de Deus, ele mesmo se entrega ao Senhor dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Agora pede: será que foi fácil a vida de profeta Isaías? Foi não, e eu vou falar. Porque aleluia. A vida do profeta Isaías não foi fácil, a do Jeremias não foi fácil, de Daniel não foi fácil, de Ezequiel não foi fácil, de nenhum profeta na terra foi fácil. E hoje, século 21, aonde se diz que a igreja, aleluia, a igreja do arrebatamento, profeta querendo molezinha, tem não, aleluia. Não existe. Se nós olharmos para a igreja primitiva, nós vamos ver que existia lágrimas, existia sacrifício, existia renúncia, existia perseguição, aleluia. Mas não tinha nenhum profeta, nenhum homem de Deus voltando atrás, abandonando o cajado. Olha só, agora Jeremias diz: Senhor, eu estou aqui, envia-me a mim. Foi suficiente para Deus. A partir deste momento, a nação de Judá, querendo ouvir ou não querendo, como a Bíblia vai dizer, aleluia, eles eram obrigados a ouvir da parte de Deus, que Deus iria permitir o mal sobre aquela nação, eles iriam para o cativeiro. Só que o que me entristece é que às vezes o profeta fala uma, fala duas da parte de Deus, fala três, aleluia, e o ouvido ainda continua surdo, o olho ainda não enxerga, aleluia, até que Deus permite a assolação. E quando vem a assolação, não há mais o que fazer, meu amigo, aleluia, não há mais o que fazer. Entenda uma coisa: Deus sempre fala, Deus não deixa a sua igreja despercebida, Deus não deixa nada em oculto, aleluia, Deus não esconde nada, aleluia, do homem. Tudo que Deus faz às claras. Deus havia falado, aleluia, o povo não quis ouvir, o povo paga o preço no cativeiro. Olha só, nós estamos no século 21. Muitos afirmam que a iminência da volta de Cristo logo se aproxima. Isso é bom, mas sabe o que eu acho? Eu acho que nós precisamos, com todo o temor eu digo isso, aleluia, é olhar para a Bíblia Sagrada, voltar aos princípios e às fortalezas e às estruturas do Evangelho, aleluia, e assim seremos, aleluia, de acordo com a vontade de Deus. Talvez você pede: pregador, que mensagem é essa? Aleluia, não me questione, não questione o pregador, mas pede para Deus o porquê a mensagem. Hoje, aleluia, outro dia antes de viajar para cá eu ministrava lá no sul, aleluia. Eu dizia, outro dia nós comemoramos a reforma protestante, aleluia, e nós precisamos de uma reforma hoje, aleluia. Foi o que o profeta Isaías começou a fazer no reino de Judá, onde o povo de Deus, aleluia, estava afastado do Senhor, e o Senhor queria trazer o povo para perto. Olha só, a partir deste momento, a estrutura de Judá começa. O profeta mesmo diz da parte de Deus que as casas seriam derribadas, serviriam de trincheiras, as cidades seriam assoladas, os habitantes seriam todos levados ao cativeiro. E mesmo assim o povo não se dobrou diante da presença do Senhor. Mesmo assim o povo ainda não se dobrou diante da presença do Senhor. Continuou prevaricando, continuou caminhando o contrário. Olha só, e agora eu vou encerrar minha mensagem. O profeta termina seu ministério e o povo continuava ainda na mesma. Mas tem algo que eu admiro no livro de Isaías: é que o profeta não estava comprometido com si, mas estava comprometido com Deus. O profeta não estava preocupado com a opinião do homem, aleluia, mas estava preocupado em servir e obedecer a Deus, aleluia.
ele mesmo vai dizer, aleluia, que ele preferia, aleluia, aleluia, ser morto, indiferente da situação, ser perseguido e tudo isso ele sofreu, aleluia, mas continuou sendo fiel a Deus, continuou pregando aquilo que Deus colocou no seu coração. Olha só, se coloque em pé, se coloque em pé. A Bíblia vai nos dizer, aleluia, que o povo então vai para o cativeiro. Para ser bem exato, no ano de 722, Israel vai para o cativeiro assírio. 586, Jerusalém cai, Judá cai, vai para o cativeiro. 538, Deus levanta Ciro, ou Dário, imperador, governador, rei, enfim, do Império Medo-Persa. Ali Deus permite o povo voltar de novo para Jerusalém. Sabe o que eu vou encerrar minha ministração dizendo? Tudo tem um tempo de tempo. Teve o tempo de ouvir a pregação, mas teve o tempo de prestar juízo lá no cativeiro. Mas chegou um dia, e diferente da situação, e guarde o que eu vou repetir agora, Deus permitiu o povo ir, fez com que o povo isse, mas Deus ainda tinha projeto. Eu não sei o vale, a situação que você está passando, o cativeiro que você está passando, ele vai ter um fim, aleluia. Talvez nos questionamos, Deus, por que de tal situação? Mas o Senhor sabe, o Senhor entende. E o Senhor sabe de todo o propósito. Mas como eu disse, tudo tem um propósito, tudo tem um tempo determinado. Chegará o tempo em que Deus vai restaurar. Chegará o tempo em que Deus vai restituir. Chegará o tempo em que Deus vai trazer de volta. E quando esse tempo chegar, vai ter adoração na casa do Senhor. Vai ter glória na casa do Senhor. Jerusalém será edificada. O muro será levantado. O templo será colocado em pé. A maior preocupação do Senhor era porque o templo estava aqui. Até que Deus levanta o império Medo-Persa e permite que o povo volte a colocar o templo. Agora nós olhamos para a vida de Isaías e eu termino aqui. E abençoo a tua vida em nome de Jesus. Isaías foi muito usado por Deus. Foi o maior profeta que falou de Jesus. Não teve outro. Foi o maior profeta que recebeu as revelações da pessoa de Jesus. Foi o maior. Mas antes disso, aleluia, ele precisou se dobrar diante de Deus e se consertar diante de Deus. É que tapaste o que defai de conevar. Amados, eu encerro aqui minha ministração. O que Deus colocou no meu coração, deixei a igreja. Deus abençoe a cada um dos irmãos que me suportaram neste tempo. Aleluia. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a tua igreja.